Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos. É um enorme privilégio e alegria voltar e reencontrá-los, todos saudáveis, jovens. Gostaram dos jovens, né? Eu ministrei aula aqui em 92, né? As primeiras aulas. Ainda era lá na... Como é que chama aquela rua? Benjamin Constante. Depois, pela graça do bom Deus, os anos foram passando e eu vi a prosperidade chegar, já no novo lugar, com o pastor Ivailton. E naquela época ele colocava vocês para fazer jejum, porque não tinha dinheiro para comida. Não era nada disso, não. Mas era muito jejum. Ele tinha vindo lá de uma herança metodista, né? Era uma bênção, né? E estou vendo que hoje o jejum já diminuiu, né? Para todos nós. Todo mês tem jejum lá. Eu amava isso. Os irmãos sabem que eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. O jejum para nós é um conceito filosófico. Graças a Deus a gente consegue fazer jejum também na Igreja Presbiteriana do Brasil. É um prazer, meus irmãos. Deus os abençoe. Eu quero dizer algumas coisas aqui que são pontuais e importantes. A primeira delas é o seguinte: revitalização não se esgota. Então, eu posso falar aqui um dia inteiro sobre revitalização e quando acabar, vocês vão dizer assim, mas também tem uma área que o senhor não falou, porque o assunto é muito amplo. Então, a primeira coisa é isso. Cada item que eu levantar aqui, você pode desenvolver muito e muito mais. E deve fazê-lo. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é isso. Nós vamos pontuar aqui um passo a passo da revitalização, que é importantíssimo, mas que você entenda que não é exaustivo o que vou dizer aqui. Você pode e deve procurar desenvolver muitos dos pontos que estão aqui, todos eles, na verdade. Bom, segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que eu quero abordar um aspecto mais dinâmico de liderança administrativo, teológica e eclesiástica do que uma perspectiva mais, eu diria, motivacional e espiritual. Então, quando terminar aqui essa palestra, vocês vão perceber que ela foi mais técnica do que devocional. Por que disso? Ao longo dos anos de pastorado e dando aulas, eu já estou com 31 anos como reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, e 31 anos, mais de 31 anos, 33 anos como professor de seminário, né, e cursos de mestrado e doutorado, então já tem uma caminhada dando aulas. Eu percebi ao longo da caminhada que nós, pastores, e isso eu digo dentro das várias denominações que eu já servi, graças a Deus, dando cursos e tudo mais, que nós carecemos na formação teológica de uma visão administrativa. Nós temos muitas ferramentas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, teologia sistemática, evangelização, apologética e por aí vai, graças a Deus por isso, mas nos falta, na maioria esmagadora dos seminários, isso de todas as denominações, uma linha de administração. Por exemplo, você termina um seminário e você não sabe fazer um plano de desenvolvimento institucional. Se eu perguntar para a maioria dos pastores o que é um PDI, como ele é feito, quais são os princípios elementares de um PDI, como você faz um cronograma de fluxo financeiro? Aí você vai falar, pô, pastor, isso é administração. Pois é, só que quando você assume o pastorado, você senta de trás da mesa, sabe o que cai no seu colo? A administração da igreja. Você sabe fazer sermão, você sabe preparar estudos bíblicos, você sabe fazer reuniões de oração, jejum, treinar grupos de louvores. O seminário te dá toda essa ferramenta, e eu sei que o seminário Presbiteriano Renovado é de excelência. Graças a Deus por isso. É um excelente seminário.
Mas, na maioria dos seminários que eu vejo no Brasil todo, e até fora do Brasil, falta-nos uma base administrativa. Bom, o seminário deve rever isso? Sim, mas não muito. Porque esse não é o foco do seminário. Mas essa é uma área que deve ser alertada o quanto antes, para que você possa ler, conhecer, saber. O que eu fiz, eu fui atrás de cursos. Eu fui na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, fui atrás de cursos de administração, fui atrás... Porque pastor não tem nada o que fazer mesmo. Né? A gente tem muito tempo, é assim que a maioria da igreja pensa, né? Pelo menos na Igreja Presbiteriana do Brasil é assim, né? A maioria das pessoas diz, não, o pastor tem muito tempo. A gente sabe que não tem. Mas era uma necessidade. Então eu fui fazer uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, em outra universidade e assim por diante. E aí eu trabalhei isso com a perspectiva bíblico-teológica, histórico, eclesiástica, para tentar, através de seminários, cursos como esse aqui nessa manhã, trazer um pouco dessa contribuição, dar uma luz no final do túnel para quem entender a importância disso. E o que eu descobri é que Deus realmente abençoa os processos de revitalização de igreja. Eu trabalho, Deus me chamou, é a minha característica ministerial com revitalização desde o primeiro ano do meu ministério, até antes disso, quando estava começando a plantar igrejas, era uma característica a revitalização. Então eu não vou falar sobre revitalização sem experiência, tem mais de 30 anos de experiência nessa área. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você, e não quero que você esqueça disso, em nome de Jesus, é que o poder vem de Deus. Então, somos de Deus, pela graça dele, cooperadores. Mas tudo vem dele, a capacitação é dele, a glória é para ele, ponto final. Por que disso? Porque nós temos dois problemas. O problema cultural, que eu estava falando até ali no café com alguns irmãos, nós somos brasileiros, isso é um problema cultural para nós. Isso para nós é muito pesado. Ser líder no Brasil é mais difícil do que ser líder nos Estados Unidos. É mais difícil que ser líder na Europa. É mais difícil que ser líder no Oriente Médio. Um dos lugares mais difíceis de liderança no mundo, por causa da nossa cultura, é o Brasil. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar 2 exemplos básicos para vocês. Primeiro, você vai revitalizar uma igreja nos Estados Unidos. E dá certo. E a igreja começa a crescer. Os pastores da cidade vêm atrás de você e dizem assim, o que você está fazendo? Estou fazendo isso, passo a passo. É isso. Meu irmão, que bênção. Você tem que escrever um livro. Vamos fazer uma conferência. Você tem que falar na conferência. E o seu pastorado deslancha. Cresce. Porque lá nos Estados Unidos, assim como na Europa, existe um princípio de meritocracia. Você começou a produzir frutos ali no ministério, pela graça de Deus, as pessoas, os outros líderes religiosos e tal, eles vão incentivar. Vai lá, você é uma bênção. E aí surge o Tim Keller da vida e por aí vai. No Brasil, se você começar a revitalizar uma igreja e der certo, prepara para tomar pedrada. Porque ao invés de falarem para você, você é uma bênção, de dizer, está introduzindo coisas diferentes. Esse irmão aí, eu não sei não, só está pensando em dinheiro. Você viu que ele trocou o carro? Daqui a pouco está andando de avião e tal. E você vê que às vezes até as pessoas mais próximas, né, vão contra. Tem gente em igreja, que no Brasil especificamente, que entra na igreja para tirar sua alegria. Ele acorda de manhã e diz assim, o que farei para tirar a alegria do pastor hoje? Então ele entra e senta para achar defeito. O problema dele é esse. Não tem ar-condicionado. Você luta para um ar-condicionado, está gelado. Você põe mais quente. Para que pôr esse ar-condicionado se está tão quente? Tem gente que é assim. Ele acorda para tirar a sua alegria. É igual a história da sogra do pastor, que deu 2 gravatas para ele no dia do aniversário. Ele ficou satisfeito. No domingo colocou a gravata novinha que ela tinha dado. Quando ela foi cumprimentar ele na porta da igreja, disse assim, você não gostou da outra, né? Né? Qualquer gravata que ele colocasse ali ia reclamar.
Então é um problema na nossa cultura. É um problema. Se você for bem sucedido, prepara para tomar pedrada. Ninguém vai te jogar para cima. Vão criar factoides e por aí vai. Quer ver uma outra cultura interessante? O japonês. Vamos supor que você é um pastor de uma comunidade japonesa e você mora no Rio de Janeiro com a comunidade japonesa que você pastoreia. Aí um membro da igreja japonês, dentro do ônibus, 7 horas da manhã, segunda-feira, está passando na praia do Leblon, olha e vê o pastor japonês dele sentado na areia do mar, contemplando o mar. O japonês diz: não vejo a hora de chegar domingo para ouvir o que Deus falou a coração de meu pastor que está meditando ali, orando por nós. Agora inverte. Você é pastor brasileiro, no Rio de Janeiro, 7 horas da manhã, o membro da sua igreja está no ônibus lotado, passa e vê você lá na praia do Leblon, sentado, olhando o mar. Não diga nada, que eu não quero que vocês pequem, mas vocês já entenderam a diferença cultural. Quantas vezes no meu gabinete eu estava estudando e alguém, sem marcar horário, bateu na porta e abriu assim e disse assim: ô pastor, você está à toa, né? Eu vim falar com o senhor, passei na porta e vim falar com o senhor. Então, a cultura nossa é uma cultura de despreparo. Desculpa, mas é um problema do Brasil. Tem um lado bom na nossa cultura, que é a amizade, o carinho, a caminhada em conjunto, o aconchego, né? Nos Estados Unidos, na Europa e até em outros lugares do mundo, se o pastor tem um problema de saúde, troca pastor. Simples assim. O problema é dele. No Brasil, não. Todo mundo ajuda, todo mundo apoia, todo mundo ora, todo mundo carrega junto. Então, esse é o lado maravilhoso da nossa cultura. Mas quando a gente vai para a área da administração, o problema da nossa cultura influencia no resultado da nossa administração. Bom, quando a gente pensa então em revitalização, alguns princípios são fundamentais. O primeiro deles, os princípios espirituais. Pode mudar aí. Alguns textos que eu quero que os irmãos dêem uma olhada aí. Vamos lá, pode clicar. Primeiro princípio espiritual, a igreja de Jesus Cristo. Tá, eu vou revitalizar a igreja, estou liderando a igreja tem dono, meu querido. Primeira coisa que a gente precisa entender no processo de liderança, a igreja tem dono. Ela é de Jesus Cristo. Nós estamos servindo a Jesus Cristo, é para a igreja amar Jesus Cristo, é para a igreja admirar Jesus Cristo, para a igreja servir a Jesus Cristo, é para a igreja cuidar, né, do seu testemunho para a glória de Jesus Cristo. Então, cuidado para não substituir o noivo. Muitos pastores abandonam o campo porque dizem assim: a igreja não me ama. Ah, ok, daí? Não, mas a igreja não reconhece meu trabalho. Tá, ok, daí? Qual que é o problema? Você vai abandonar o campo por causa disso? Não, mas a igreja tinha que me amar. Sim, daí? Não está amando, é pecador como você, eu também sou. Você tem que ensinar a igreja a amar Jesus, servir Jesus. Muitos pastores caem numa cilada, meus irmãos. Eu estou falando de pastores mesmo e vou falar de liderança aqui, porque revitalização é liderança e começa no pastor. 90% do processo de revitalização está no pastor. Ponto final. Então, desculpa a sinceridade, eu vou pegar o carro e vou embora mesmo, então, daqui a pouco, né? Se você tem um líder fraco, você tem uma igreja fraca. Se você tem um líder desmotivado, você tem uma igreja desmotivada. Se tem um líder sem foco, a igreja perde o foco. Eu fui na igreja do R.C. Sproul, né? Lá nos Estados Unidos, tinha uma reunião com ele, conversei com ele, fui assistir o culto. Eu, minha mulher, meus filhos. Igreja de St. Andrews. Infelizmente a R.C. já foi embora, né? Já foi promovido. O culto mais tradicional parecia a igreja católica romana, mas lotado. Até meu filho falou: é crente mesmo essa igreja? Eu falei: fica quieto. Né? Ele presbiteriano achando a igreja fria, imagina. Né? Imagina. Né?
Mas era o Arcispro pregando, obviamente, uma maravilha de sermão, expositivo, igreja lotada. Igreja. Eu peguei o boletim da igreja, lindo boletim, grande, vinho, bem encartado, abri, fiquei espetado. De repente, lista dos pastores, olhei lá, Arcispro, pastor auxiliar. Aí eu falei, não é possível. O Spro é pastor auxiliar da igreja? Aí fiquei, Burke Parsons, pastor auxiliar. Outros pastores, tudo auxiliar, auxiliar. Eu falei, uai, eu não sabia. Aí fiquei procurando no boletim, cadê o pastor titular? Não achei. E entendi. O recado estava dado. Quem é o pastor? Quem é o pastor, Igreja Renovada? Os irmãos estão quase presbiterianos no Brasil. Aí eu entendi. O recado estava no boletim. A igreja tem dono, ela é do Senhor Jesus. Olha alguns textos aí, vamos colocar para vocês. Pode clicar. Tem vários textos, mas olha, 1 Pedro 5,4, Atos 20, 28, pode clicar mais um, 1 Coríntios 3, 6. Alguém lê para a gente aí, por gentileza, 1 Coríntios 3, 6. 1 Coríntios 3, 6. Quem achar pode ler. Pronto. Quem dá o crescimento da igreja? Deus. Então, quando uma igreja não está viva, é porque alguma coisa está muito errada. Agora, Deus dá o crescimento, mas Ele usa pessoas no processo de crescimento. Perceba que tem homens que estão vindo antes. Um plantou, o outro regou, mas o crescimento vem de Deus. Por quê? Para tirar qualquer perspectiva de glória humana. Então nós temos que aprender a plantar e nós temos que aprender a regar. Porque o crescimento vem do Senhor. Se você planta bem e rega bem, o resultado natural vai ser o crescimento. Então, quando uma igreja não está crescendo, a pergunta errada é: o que fazer para uma igreja crescer? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que está impedindo a nossa igreja de crescer? O que nós estamos fazendo errado? E essa pergunta, ela não basta a troca de pastor, tem que trocar a mentalidade. Parte de um coração ensinável. Porque igrejas podem perder a vitalidade, que é o próximo clique aí. Olha lá, a Apocalipse capítulo 2 em diante é uma série de igrejas que perderam vitalidade. Então, nós precisamos entender que igrejas naturais, saudáveis, vão crescer naturalmente. Então, identifique os problemas. Primeira coisa que você tem que fazer, diagnóstico. Diagnóstico. Não é prognóstico, é diagnóstico. Prognóstico é quando você acha que sabe o que está acontecendo. Você vai no médico e ele fala assim: eu te dou um prosgnose. Os alunos de grego já entenderam, né? Em direção ao conhecimento. Prosgnose, prognóstico. Aí, mas ele diz o que o médico? Vamos fazer exames, que você odeia e eu também. Aí quando você pega os exames e você leva lá, ele te dá um diagnose, através do conhecimento. Você cortou, o dia no grego é cortar o objeto de conhecimento. Você entra naquela porta e sai para aquela outra porta. Isso aqui é um exercício no grego que é um dia. A gnose é o templo. Diagnóstico é você cortar o objeto pelo meio, avaliar, entender. Então a revitalização parte por um não prognóstico. Eu acho que a nossa igreja... Não, eu quero diagnóstico. Quantas pessoas frequentam a sua igreja? Quantos anos tem a sua igreja? Qual o DNA da sua igreja? Quem são os líderes da sua igreja? Onde eles moram? O que eles fazem? Qual a história deles? Tem planejamento da sua igreja? Você já leu as atas da sua igreja? Você conhece a história da igreja? Você conversou com os membros da igreja, os mais antigos? Você já sabe o que foi feito, que deu certo, que deu errado? Por que deu certo, por que deu errado? Quem era líder? Quem deixou de ser líder? Quem define a linha teológica da igreja? Quem definia antes? Por que essa igreja foi plantada nesse lugar? Qual era a motivação? Qual o DNA dessa igreja? Quais são as características dessa igreja? Tem planejamento estratégico? Não tem. Tem
planejamento de cursos? Não tem. Onde vocês querem chegar? Que igreja vocês querem ser? Quando a gente faz avaliação de plantador de igreja, uma das coisas que eu mais assustei na minha vida foi, ao fazer avaliação de plantadores de igreja, eu sentava com os plantadores: o que você quer fazer? Eu quero plantar uma igreja. Glória a Deus. Que bênção. Aonde? Lá em Angra dos Reis. Maravilha. Que bênção. Que igreja que você quer? Conta para mim qual é o sonho de sua igreja. Ah, eu quero uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja missionária. Ok, o que mais? Aí o sujeito parava. Deu para entender? Ele não consegue sonhar, imaginar, perceber. Vou dar um exemplo mundano para vocês. Quando foi inaugurar a Disneylândia lá em Orlando, na Flórida, o Walt Disney tinha falecido. Ele viu o projeto começar, mas não viu o projeto terminar. Chamaram a mulher dele para falar, a viúva. E o rapaz que estava no microfone disse: fulana vai falar, é uma pena que o Walt Disney não viu a obra realizada. Passou para ela, ela pegou o microfone e disse: ele viu. Ah, ele viu. Ele viu cada tijolo, cada detalhe, porque ele era um visionário. Qual a igreja que nós queremos? A revitalização parte por isso. O que você quer? Onde você quer chegar? Quantos membros? Que tipo de cadeira? Que tipo de cálice de Santa Ceia? Que tipo de instrumento do louvor? Deu para entender? Os detalhes. Quantos grupos pequenos você vai querer? Como é que vai ser o treinamento desse grupo pequeno? Qual o perfil da igreja que você quer ter como líder? E o que você faz que tem a ver com a sua função? Revitalização parte o conceito de conectividade e intencionalidade. Uma pessoa chega para você e diz assim: eu tenho intenção de aprender inglês. Intencionalidade. Você diz para ela: para quê? A resposta ao para quê vai determinar se essa pessoa vai aprender ou não. Se ela falar para você: não, eu gosto de inglês, eu fico assistindo filme, eu queria muito falar inglês, ela não vai aprender inglês. Pode esquecer. Mas se ela falar assim: é porque eu estou mudando para os Estados Unidos agora em janeiro, e eu queria chegar lá falando inglês. Ah, bom, esse vai aprender. Porque a intenção dele está conectado com a sua agenda. Tudo que você faz tem intencionalidade e conectividade. Hoje pela manhã, você acordou e escolheu uma roupa com uma intencionalidade e uma conectividade. Você falou assim: eu vou colocar uma camiseta porque está calor. Intenção, conexão. O lugar que eu vou, eu posso ir de camiseta. Se você fosse fazer um casamento, você não estaria de camiseta. Você ia aguentar o calor, mas ia estar de terno e gravata. Então, a sua intencionalidade tem a ver com a sua conectividade. Então, a revitalização parte por isso. Então, em primeiro lugar, eu vou revitalizar uma igreja? Lembra, a igreja é de Jesus. Segundo, esse vocês vão gostar mais ainda, olha. Pode clicar. O poder vem do Espírito Santo. Pode clicar mais uma vez. Atos 1:8. O poder é do Espírito. Não é meu, não é seu. Então não busque glória para você. Ah, eu sou um cara bom mesmo. Sou um líder maravilhoso. Fiz uma grande obra. Treinei a liderança. Olha essa igreja agora como ela está poderosa. Tá? Meu querido, isso é uma peça totalmente descartável. Desculpa a sinceridade. Mas se eu tiver um infarto aqui agora, cair durinho, vocês vão chorar, levar o corpo e vão dizer: próximo preletor, pode assumir, meu irmão. Vamos orar para o pastor Leonardo de saúde. Eu vou embora, amor. Acabou. Amanhã vocês nem lembram que eu passei por aqui. Daqui um ano, nós somos completamente descartáveis. E isso tem que tranquilizar o nosso coração. Eu me preparo, quer ver? Pode clicar o próximo ponto. Na pregação do Evangelho, eu me preparo o máximo para servir o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Não é para ser reconhecido, porque a glória é dele. Quando você tem essa intencionalidade, Deus abençoa. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E Ele não divide a glória dele com ninguém.
Tem gente que começa muito bem no ministério, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai rompendo, vira um grande pregador. Aí, num determinado momento da vida dele, ele fala: eu sou bom demais, Deus só puxa o tapetinho. Blum, quanto maior, maior é a queda. Já vimos, eu não vou citar nomes, a gente não precisa disso, porque esse aqui é o foco, mas quantos ministérios fenomenais, internacionais, de gente que andava só de jato, não sei o quê, tinha canal de televisão, tinha programas, de repente desapareceu. Porque nós somos descartáveis. Agora, revitalização passa pelo púlpito. Pastor Leonardo, se eu esquecer tudo o que o senhor disse hoje, o que o senhor diria para eu não esquecer? Púlpitos fortes, igrejas fortes. Púlpitos fracos, igrejas fracas. Invista no preparo do seu sermão. Invista no preparo do seu sermão. Primeiro com oração. Sem joelho no chão você não chega a lugar nenhum. Boca no pó. Tem misericórdia de mim, Senhor. Primeiro lugar. Jejum, oração, boca no pó. É isso mesmo. Vocês estão ouvindo um pastor presbiteriano calvinista tradicional que, para espirrar, escreve ofício para o presbitério, pedindo autorização. Né? Às vezes eu sou muito rápido, né? Os ex-alunos já sabem, né? Eu sou muito rápido. Gente, o poder vem do Espírito Santo. Se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, será manipulação de auditório, mas não proclamação do Evangelho. Será coaching espiritual, mas não será proclamação do Evangelho. Então, prega o Evangelho. Prego, insta, repreende, corrige com toda longanimidade e doutrina. Lembra que Paulo escreveu isso? Prega o Evangelho. Pessoas andam quilômetros tendo uma igreja do lado da casa dela para ouvir um bom pregador. Andam quilômetros. Pega um ônibus, 2, 3, porque o pregador fulano de tal vai pregar em tal lugar, eu amo a pregação dele. A igreja está do lado da casa dele, ele pega o ônibus e vai lá. Porque aquele pregador leva a pregação a sério. A revitalização começa pelo sermão. Pelo líder que prega, acreditando no que prega. Glorificando o dono da igreja. Mas ele se prepara. Ele estuda. Ele investe em livros. Ele lê. Ele vai em congressos. Ele vai no encontro como esse hoje aqui de manhã. Tem muita gente que está com a igreja precisando de revitalização e não está aqui hoje de manhã porque a igreja dele está precisando de revitalização, porque ele não veio aqui hoje de manhã. Não tem um coração ensinável. Você senta com pastores que a igreja está afundando, eles sabem tudo. Aí não sabem por que a igreja está afundando. Aí você olha para ele e diz: é porque você não sabe nada. Aí o sujeito entra em crise, briga com você. Todos nós temos que aprender a sentar, ouvir e aprender. Revitalização parte por um coração de um líder ensinável. Eu me lembro, há muitos anos atrás, o Dr. Russell Shedd estava comigo, nós fomos numa conferência juntos, eu sentei do lado dele e antes de começar a conferência, tinha uma devocional no seminário e era um seminarista do primeiro ano que ia pregar. Ele tirou um bloquinho da pasta dele, ele sempre carregava um bloquinho, uma caneta e um livro. Dentro da pasta e algumas anotações pessoais. Eu andava muito com ele, tive esse privilégio. O Dr. Russell Shedd sentado, o irmão começou a pregar lá um sermão ruim, seminarista, primeiro ano, eu nem estava ouvindo, e ele anotando. Aí eu olhei e fiquei com vergonha. Se o Dr. Shedd está anotando o sermão, por que eu não estou, né? Aí eu olhei para o Dr. Shedd e disse assim, e aí, acabou o sermão ali, e aí, Dr. Shedd? Que bênção, né, meu irmão? Que bênção. E, gente, se o Dr. Shedd consegue tirar alguma coisa de um seminarista de primeiro ano, ele chegou num grau de santidade que eu estou realmente... É o coração ensinável. Senta no alto do seu conhecimento, diz, é a Bíblia que está sendo pregada, vai sair coisa boa dali. Ponto final. Não interessa quem é que está falando. Então, você tem que ter um coração ensinável. E eu aprendi isso. Se até o Dr. Shedd ouviu um seminarista do primeiro ano com atenção, quem sou eu para não ouvir? Né? Eu escuto até pregador de rua. Está passando ali
no centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem aqueles pregadores, né, que fica gritando com a Bíblia, né? Muitas vezes eu parei para ouvir, né? E me apaixonei ao vê-los, muitas vezes, porque eles pregavam com o coração. Tem a história de um pregador que a igreja dele cada vez mais vazia, e ele olhava um vendedor de um produto que furava laranja do outro lado da calçada, cada vez mais clientes do lado dele. Um dia ele fechou a igreja, chegou no carro, o cara estava fechando a banquinha, e ele disse: escuta, eu tenho percebido que a minha igreja está cada vez mais vazia, mas aqui na sua banquinha cada vez mais cheia. E você vende um produto ruim, falso, uma porcaria de produto. Qual é o segredo? Ah, pastor, eu percebi que a sua igreja anda esvaziando. É que o senhor prega a verdade como se fosse mentira, e eu prego a mentira como se fosse verdade. Tem gente que prega sem acreditar no que está pregando. Eu creio no poder do Espírito Santo. Creio que Deus levantou a igreja para transformar a sociedade. Nós não estamos brincando de transformação, não. Onde uma igreja é colocada, a sociedade é impactada com a presença do Evangelho pela força do Espírito Santo. E nós somos os proclamadores dessa verdade. Então a revitalização parte de uma pregação do Evangelho que é essencial no esmero do seu preparo. Por último, desse slide, pode clicar. Falei por último, os irmãos já olharam no relógio, né? Calma. A glória é de Deus. João 15:5, pode clicar, diz o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então, fazei tudo para a glória de Deus. Pode clicar mais uma. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Então, antes de entrar nas técnicas de liderança, eu quero deixar esse ponto básico aqui. Eu sou crente. Amém? Ei, esse amém, ninguém acreditou no que eu falei. Não é? Gente, sem dependência do Espírito, sem comunhão com Deus, sem humildade para saber que Ele é o dono da igreja, sem buscar a glória dEle, a gente não sai para lado nenhum. A gente não vai a lugar algum. É tudo dele, para ele, por ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, nós vivemos uma armadilha no século 21. Tem gente que está buscando seguidores no Instagram. Meu querido, Deus não chamou você para ter seguidores de você, seguidores de Cristo. Vai devagar aí. Eu tenho 100 mil seguidores. Ah, é? Que bom, hein? Mas eles estão sendo levados a Cristo? Ou só estão seguindo você? É, prato de macarrão hoje. Ah, tô tomando um sorvetinho aqui e tal. Não está errado você compartilhar uma coisa ou outra, mas é isso que você reduz o seu ministério? É só isso? Isso é uma armadilha. Acorda. Quantas pessoas perdem horas e horas nas redes sociais e não conseguem ler um livro? São armadilhas. Então, princípios pessoais. Próximo slide. Pode ir clicando para a gente andar um pouco mais rápido. Então, primeiro, está desfocado aí, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre excelência. Deus nos chamou. A hora que você sentar lá no seu gabinete, lá no seu escritório, sozinho, não deixa ninguém abalar o seu chamado, não. Deus te chamou para a glória dele, para o crescimento da igreja. Não aceite ser julgado pelos outros por causa de resultados, porque Deus tem projetos. E às vezes você, como líder, expande. Fez tudo certo, mas a igreja é infiel. E quando a igreja é infiel e o pastor é fiel, Deus tira o pastor da igreja. E existe igreja, principalmente igrejas pequenas, que você tem um conglomerado de infidelidade. Isso acontece. Já vi inúmeros casos. Mas nunca se esqueça. Somos servos de Deus, Deus nos chamou, Deus nos capacitou para a glória dele.
Não negocie sua autoridade de chamado. Sua autoridade de chamado. Uma vez, já aconteceu algumas vezes no meu ministério, mas uma vez um sujeito colocou o dedo no meu rosto assim e disse assim: esta igreja vai acabar. Nós vamos fazer um movimento para barrar dízimos e ofertas. Esse projeto não vai adiante. E eu olhando para a pessoa, não sei o que, papai. Eu olhando. Quando ele acabou, e era uma pessoa muito influente, muito rica, muito importante, eu olhei para essa pessoa e disse: deixa eu só te falar uma coisa. Primeiro, a minha tristeza é que você não aprendeu teologia nenhuma. Só queria compartilhar a minha tristeza. Segundo, a igreja tem dono. Eu estou aqui servindo o dono. Quando você se levanta contra a igreja, você se levanta contra o dono dela. Cuidado, viu? Cuidado. Eu não preciso dizer o resultado, né? O projeto foi adiante, a igreja cresceu, explodiu em crescimento, se deu muito bem, nunca teve problemas, que ele havia pré-anunciado. Bom, a vida pessoal dele, eu não preciso nem dizer, vocês já imaginam o que virou. Então, eu poderia contar inúmeros exemplos aqui, não vou contar, mas muitos pastores aqui já viram isso acontecer. Quem se levanta contra a igreja, quem se levanta contra a liderança que é fiel, vai se acertar com Deus. Deixa que Deus cuida, porque Deus nos chamou. E o Deus que chama é o Deus que capacita. Vamos adiante. Próximo. Se Deus te capacitou, a pergunta é: capacitou para quê? Eu quero que você leia esses versículos, que eles são revolucionários em revitalização de igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. É tão importante esse texto que eu mesmo vou ler aqui para você, mas eu quero que você abra a Bíblia para fazer uma exegese rápida do texto. Efésios capítulo 4. Olha como é que a gente erra. Eu digo sempre: Deus dá tudo mastigado e a gente erra. Por isso que o crescimento é um processo natural, nós é que erramos por não seguir o que a Bíblia diz. Então vamos lá, Efésios 4, 11 em diante. E ele mesmo concedeu, está falando de Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pergunta: para quê? Ele responde: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Pergunta para você: quem aperfeiçoa santo? Que são os membros da igreja. Oh, Jesus amado. Olha só. Os pastores e mestres, os profetas, apóstolos. Perceberam? O texto é muito claro. Quem é que aperfeiçoa os santos que são os membros da igreja? Qual é o trabalho nosso como pastor? Vamos lá, eu quero que vocês respondam, para vocês não esquecerem, mesmo que você esteja com fome e desmaiando. Qual é o trabalho de um pastor e mestre na igreja? Não, para aí. Aperfeiçoar os santos. Ele já está indo adiante, já está pegando minha palestra, segura. Quando eu, como pastor, sento para fazer a minha organização, eu quero revitalizar a igreja, o que eu tenho que fazer? Preparar um bom sermão, orar, jejuar, buscar a vontade de Deus, a presença de Deus. Mas eu tenho que entender que meu planejamento de agenda é de aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoar aí no grego significa treinar, dar treinamento para os membros da igreja. Sabe por quê? Continua lendo o texto. Olha que esse texto mudou minha vida, meus irmãos, há muitos anos atrás. Olha que interessante, mudou meu pastorado. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Quem que desempenha o serviço? Os santos. Os membros da igreja que foram treinados, sim, por quem? Pelo pastor.
Então perceba, o seu plano de trabalho para revitalizar a igreja tem que ter como foco central a proclamação do evangelho e como foco secundário o treinamento dos membros, para que os membros que já foram capacitados por Deus através dos seus dons desempenhem o seu serviço. Quando os pastores treinam os membros e os membros desempenham o seu serviço, qual é o resultado? Olha o que o texto diz. A igreja é edificada. Hoje, se você pegar a minha agenda, eu que sou o pastor de uma igreja grande lá em Brasília, você vai falar assim, pastor, o senhor visita? Visita. O senhor aconselha? Aconselho. Mas qual é o foco do seu ministério? Pregação do evangelho, treinamento de liderança. 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 Atos capítulo 6. Começo da igreja. Chegaram para os apóstolos. Olha, tem um grupo aí de helenistas dizendo que tem umas irmãs viúvas passando necessidade. Diagnóstico real. Percebeu? Não é só prognóstico. Diagnóstico real. Ah, estão mesmo. Pastores do século XX fariam o quê? Meu irmão, amanhã mesmo eu vou comprar uma cesta básica e eu vou levar. Por isso que a igreja faliu. Atitude correta. Nós fomos chamados por Deus para a proclamação do evangelho e para a vida de oração. Escolhei dentre vós homens capacitados por Deus para o exercício do diaconato. Quem é que vai lá nas senhoras? Os apóstolos ou os diáconos? Os diáconos. Quando o pastor pula o diaconato, pula a membresia, ele faz aquilo que ele não foi chamado para fazer. E quando a gente faz aquilo que não foi chamado para fazer, a gente faz mal feito. E deixa de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. E tira o serviço de quem deveria trabalhar. E aí a membresia da igreja deixa de ser uma membresia em missão para ser consumidor da fé. Que entra, senta, paga o dízimo e quer ser atendido. Pois entrou aqui dentro, meu querido, é para servir. Pronto. Você não assiste culto, você presta culto. Você não é servido, você vai servir. E Deus já te deu o dom para isso. E a igreja vai reconhecer os seus dons pela graça, pelo discernimento que o próprio Espírito dá à igreja. Eu tenho o dom de cantar, mas tu é desafinado. A igreja não reconhece. Seu dom está errado, vai orar mais e ver qual é a área sua. Entendeu? Porque tem muita gente que quer dom para subir no púlpito, mas dom de contribuição financeira que está na Bíblia eu nunca vi. Eu estou orando, oh Deus, eu quero ter o dom da contribuição financeira. Não vejo. Reunião de dom para contribuição financeira. Quer, né? Não vê. Então, nós precisamos dar o recado de púlpito. Aqui nós vamos te treinar para você desenvolver o dom que Deus te deu e servir a igreja do Senhor Jesus com o dom que Deus te deu e a igreja será edificada. Então, seu planejamento de trabalho para a revitalização parte de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Tá, eu vou fazer um grupo de recepção na igreja. Ora, desafie a igreja, mostre como é o trabalho, escala de trabalho, como é que vai ser feito. As pessoas virão, porque o Espírito Santo vai incomodar essas pessoas, a igreja é dele. Você está em oração por isso. Olha, eu era pastor aqui no setor sul, ninguém sabe disso assim, fora a igreja, né, da época. A igreja estava crescendo, e não tinha ninguém para cuidar das crianças. Tinha 2, 3 irmãs, uma igreja grande. E aí elas chegaram, pastor, não tem ninguém para cuidar das crianças no culto à noite. Centenas de pessoas. Eu falei, hoje não tem trabalho com as crianças, vocês vão sentar e vão falar, mas pastor, não tem, pode deixar comigo. Fui pregar, preguei. Não mandei as crianças descer. Sabe aquela oração que a gente faz? Não sei se vocês fazem isso na igreja de vocês. Manda as crianças. Não fiz. Resultado, ficou criança subindo em pai, descendo, né,
na cabeça, subindo, mãe puxando menino, menino correndo no corredor, e eu quieto, deixando a coisa, o caos instalado. Aí quando acabou, na hora dos avisos, eu disse: meus irmãos, hoje nós não tivemos trabalho infantil, porque aprove ao Espírito Santo de Deus qualificar algumas pessoas aqui para esse ministério, mas essas pessoas não querem servir a Deus pela obra do Espírito Santo. Então, enquanto não tiver esses corações tocados para servir, nós não teremos mais trabalho com as crianças. Elas vão continuar aqui, e os irmãos que têm esse chamado, que se acertem com o Senhor. Para dar esse aviso, você tem que ser doido. Mas eu dei. Final do culto tinha 60 voluntários. Nunca mais ficamos sem voluntário na igreja. Nunca mais. Mas você tem que fazer treinamento. Vamos adiante. A igreja tem dono, Deus te sustenta. Ele levanta os recursos, gente. Salmo 139, Mateus capítulo 6. Deus é dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele vai sustentar. Acalma seu coração. Põe a sua vida em oração, com fidelidade no ministério, expõe a palavra, vai treinando pessoas, monta grupos de treinamento. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Eu ainda tenho, no meu horário, é 1 hora que eu tenho palestra. Então eu posso seguir do mesmo que você me passou. É isso? Então tá. Estou preocupado aqui. Vamos adiante, então. Tenha intimidade com Deus. Uma visão correta sobre você mesmo. A Bíblia diz: não pense de ti além do que convém. Tem gente que tem um chamado, você tem outro chamado. Não imite ninguém. A igreja precisa ter um líder com a autenticidade. Se você é gago, gagueja. Se você é mais introvertido, seja introvertido, não tenta ser extrovertido. Se você é extrovertido, não tenta ser introvertido. Seja quem você é, seja autêntico. As pessoas querem um líder autêntico, um líder verdadeiro. Que a função do líder não é fazer com que as pessoas gostem dele, é fazer com que as pessoas sigam a Jesus e sirvam a Jesus. Agora, quando você tem intimidade com Jesus, quem tem intimidade com Jesus está com você. Quando você não tem intimidade com Jesus, quem tem intimidade com Jesus não está. Deu para entender? Quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém pode servir a 2 senhores. Agora, a sua autoridade emana da palavra. Quanto mais fiel à palavra você for, mais autoridade você tem. Então você pode ter a melhor visão do mundo. Se você não tem autoridade, você não tem autenticidade. Se não tem autenticidade, gente séria não vai te seguir. Porque existem muitas pessoas que conseguem levar milhares de pessoas para segui-las e elas não têm caráter. E a pior arma, a arma mais destruidora do mundo, é o carisma sem caráter. Hitler tinha carisma, Adolf Hitler, mas não tinha caráter. Mussolini tinha carisma, mas não tinha caráter. Eu vou parar por aí, porque se entrar no Brasil, a gente fica a manhã inteira falando da lista. Não é? Então não adianta. Então, quando nós pensamos da maneira correta sobre nós, Deus abençoa. Segunda coisa, tem uma visão correta sobre a família. Tem muito ministério indo para o buraco, aí no Brasil, porque está tentando ser moderninho e indo contra a família que Deus instituiu na igreja. Firme posição. Qual a sua visão sobre a família? A bíblica. Não, mas o mundo moderno mudou. Problema do mundo. A minha visão é bíblica. Qual a sua visão sobre a história da salvação? Bíblia. Bíblia. Só um caminho para a salvação, que é Cristo Jesus. Então não negocie, não, é boas obras, é não sei o quê. Então você tem que ter uma firmeza doutrinária muito grande. Esses são princípios pessoais. Agora vamos para os princípios administrativos. Pensa, gente, olha, lembra, eu passei pelos princípios espirituais, princípios pessoais para chegar nos princípios administrativos. Então, quais são os princípios administrativos? Conheça a história da igreja local. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: estáis crescendo, recebi informações de Epafrodito, mandastes esse irmão, mas eu quero dizer que ninguém se associou comigo.
converse com todos, começando pelos mais antigos da igreja. Eu quero fazer um processo de revitalização. Já entendi. Primeiro, vida devocional do líder. Segundo, pregação com excelência. Terceiro, foco no treinamento. Amém? Vocês estão tão quietos que eu estou achando que eu estou falando de uma igreja bem tradicional, daquelas assim. Eu não sei se os irmãos estão assustados, né? Mas, vamos lá. Não se esqueça. Vida devocional, proclamação do evangelho com qualidade, foco no treinamento. Foca no treinamento. Foca no treinamento. Não faça o trabalho dos outros, porque ninguém vai fazer o seu. A igreja tem ordem. Quem estabeleceu essa ordem? Jesus. Ah, pastor, o senhor está muito acomodado. Toda hora que eu venho aqui para falar para o senhor que tem que levar comida para fulano de tal, tem que fazer não sei o quê, o senhor fala, fulano vai fazer, Beltrano vai fazer. Meu querido, eu estou cumprindo a Bíblia. Agora, treine. Nós vamos falar sobre treinamento um pouco mais. Então, converse com os mais antigos da igreja. Todo curso que eu dou de revitalização, eu falo assim, tome café. Tome café. Converse com as pessoas. Invista tempo. Não fica fechado no gabinete. Visite. Ore. Ouça as pessoas. Onde eles moram. Observe onde eles moram. Eu fui visitar uma senhora e um senhor na nossa igreja. Entrei. Eu nunca vi uma casa tão organizada na minha vida. Nunca vi. Tudo bonito, organizado. Não estou falando de uma casa estonteante, não. Foi uma casa normal. Aí eu falei, o dia que eu tiver um ministério para pôr ordem na igreja, essa pessoa vai trabalhar nele. Nome. Aí você entra numa casa totalmente suja, bagunçada, desorganizada. Nome. Essa pessoa nunca vai cuidar da limpeza da igreja. Mas essa pessoa é risonha, é simpática, é agradável. Ela recebe como ninguém. Ela vai ficar na recepção da igreja. Aí você vai descobrir que aquela pessoa está com a casa daquele jeito, porque tem 5 filhos, trabalha, sustenta a casa, ajuda, não sei o quê. Aí, bom, ela não tem tempo. Entendeu? Você tem que conhecer a vida das pessoas. Um dia eu acordei lá na igreja da Gávea, que era uma igreja grande, era 2 horas da manhã, eu perdi o sono. E aí eu falei, Senhor, eu vou orar. Vou começar a orar pelos membros da igreja. Eu sei onde cada membro senta. Vocês sabem também. As pessoas sentam sempre no mesmo lugar. Né? Às vezes tem um engraçadinho que muda de lugar só para judiar da gente. Você fica procurando ele no culto, né? Mas as pessoas sentam sempre no mesmo lugar. E aí eu comecei a orar por um, de madrugada. Comecei do primeiro banco, um por um. Gente, eu terminei de orar às quase 7 da manhã. Comecei 2 da madrugada, quase 7 da manhã. Não dormi no meio, hein? Seus incrédulos. Estão pensando aí, pastor, cochilou no meio. Não, orando um por um. E aí encheu o meu coração de alegria no final. Falei, Deus, que alegria. Eu sei a história das minhas ovelhas. Conheça o teu rebanho. Conheça o teu rebanho. Porque aí o rebanho vai te conhecer. Resultado, a igreja vai crescer. Conheça a cultura da cidade. Paulo, avaliando a cultura e a espiritualidade em Atenas, Atos 17, ele não saiu jogando pedra neles. Ele viu quão perdidos eles estavam. Você pode ler a cultura com ódio ou como campo missionário. Se você olhar para a cultura e dizer assim para as pessoas, esse mundo está perdido, esse mundo não vale nada, essas pessoas são malosas, esse mundo é violento, e ficar só com esse discurso, o mundo vai ser seu inimigo. Mas se você olha e diz, esse mundo está perdido, gente, esse povo está sofrido, esse povo está carente, esse povo está tão perdido que eles acham que vão encontrar alegria no funk, vão encontrar alegria, né, na música sertaneja, vão encontrar alegria nos churrascos, nas orgias e não sei o que e tal. Gente, olha que esse caminho é de morte, esse povo carece do evangelho, nós temos que levar o evangelho. Eles estão chorando, clamando pelo evangelho. Aí você está sendo missional, bíblico. Agora você pode ser mundano. O mundo está assim, mas a igreja tem que se adequar ao mundo.
tem que se adequar. Para alcançar o mundo, a gente tem que ser como o mundo. Aí você está sendo mundano. Então são 3 perspectivas. Ou você está contra o mundo, errado. Ou você está a favor do mundo, errado. Ou você olha o mundo como seu campo missionário. O Dr. John Stott tem uma frase muito boa. Dr. John Piper, ele tem uma frase muito boa. No mundo, ou você é missionário, ou você é campo missionário. Não tem outra opção. Vamos adiante. Então conheça a sua cidade. Eu me lembro que uma vez lá no Rio de Janeiro, logo que eu entrei na igreja, a igreja na época tinha 85 pessoas, em frequência, média. E depois ela foi crescendo, graças a Deus. Ela tinha na época 200 e poucos membros alistados, mas ela foi crescendo, mas não ia só a metade. E ela foi crescendo, mas tinha uma reunião de quarta-feira de estudo bíblico que não funcionava. Não funcionava. Eu não sei se acontece na igreja de vocês, mas tem uma reunião no meio da semana que ela não funciona. Algumas se chamam reunião de oração, outras de estudo bíblico. Nas quartas-feiras, terça, não funciona. Boa parte das igrejas do Brasil não funciona. A pergunta é por quê? Algumas pessoas dizem, o povo não gosta de orar. Mentira. É porque a estratégia está errada. Como é que você vai sair do trabalho 6 horas da tarde, num trânsito numa cidade grande, para chegar na igreja às 7h30? Não tem como. Você tem que fazer um esforço tremendo. Tem engarrafamento, não tem lugar para estacionar, as pessoas desistem. Então, acabei com aquele culto e estabelecemos grupos pequenos nas casas. Então, o sujeito saía do trabalho, ele ia no grupo pequeno, ou na casa dele, ou na casa de outra pessoa, ou na casa perto do trabalho, ou na casa perto da sua casa. Explodiu de crescimento. Porque o problema era da cultura da cidade, do fluxo da cidade, do horário da cidade. Eu fui pastor em Goianésia. Aí em Goianésia, 1900, não tinha nem celular na época, 1993. Tinha uma reunião de oração na primeira semana do ano. Essa reunião de oração começava às 8 horas da noite. Primeiro ano, primeira semana, assumi a igreja, sentei, a igreja tinha 100 membros, 3 pessoas na reunião de oração segunda-feira, terça-feira, 8 horas da noite, 4 pessoas na reunião de oração, quarta-feira, 3 pessoas na reunião de oração, quinta-feira, e era uma liturgia grande, tinha louvor, tinha tal, com 2 pessoas tocando, o pastor pregava um tempão, depois é que fazia reunião de oração, eu fiquei olhando aqui, terminava lá pelas 9h30, 10 horas. Aí uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, você vê que a nossa igreja realmente você está chegando agora, você vai acostumando, essa igreja não gosta de orar. Aí eu falei, está errado esse negócio. Eu gastei 1 ano conversando com as pessoas, aleatoriamente. O que você acha da primeira reunião de semana de oração do começo do ano? Pastor, começa tarde. Eu saio do trabalho às 6 horas, vou para casa, aí tem que fazer janta para o marido e tal. Eu chego em casa e minha esposa pega... A gente vai conversar com os meninos e não sei o quê. Não dá para voltar para a igreja e tal. Atrapalha. Eu falei, já sei. Cheguei na igreja e disse assim, olha, nós vamos começar, isso 1 ano depois. A nossa reunião de oração será às 6h30 e vai terminar às 7h30. Então saia do seu trabalho, saia da escola, né, e vem direto para a igreja. E daqui, você vai chegar na sua casa às 7h35, 7h40, você está em casa porque a cidade era pequena. Não tem problema de trânsito, né? Então vem orar conosco. Primeira segunda-feira, 86 pessoas na reunião de oração. No final da semana nós tínhamos 97 pessoas. Durante a semana manteve e foi crescendo a média. O problema estava na falta de fé ou na estratégia errada? Na estratégia. Reveja a sua estratégia. Se uma coisa não dá certo, muda. Mas para mudar, você tem que ouvir as pessoas. Pensar, planejar, treinar. Revitalização parte por isso. Tá? Princípios administrativos. Então vamos lá. Falta 7 minutos aqui no meu relógio. Vamos lá. Primeiro, tenha uma visão clara da sua missão. Todos querem saber por que devem fazer, como fazer, quando fazer e o que fazer. Então no treinamento, você tem que deixar claro por que fazer, como fazer, quando fazer e o que fazer. Segundo, defina quem vocês são, qual é o seu DNA. Quer ver uma coisa? Toda igreja tem DNA. Se eu falar para você, Igreja Batista da Lagoinha, o que vem na sua cabeça? Pode falar. Diante do trono. Louvor. Qual é o DNA da igreja? Música.
Pronto. Agora se eu falar para você, universal do reino de Deus, o que vem na sua cabeça? É Dir Macedo. Não é isso? Teologia da prosperidade. Esse é o DNA da igreja. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, não responda. E se eu falar a sua igreja, o que vem na sua cabeça? Esse é o DNA da sua igreja. Esse é o DNA da sua igreja. Se perguntarem para os membros da sua igreja qual o DNA da sua igreja, eles vão saber? Deixe claro quem vocês não são. Uma senhora chegou lá na nossa igreja, lá na igreja presbiteriana, eu pastoreava a igreja, não lá no Brasil, em outra igreja. Ela chegou para mim e disse assim, pastor, uma senhorinha, pastor, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Eu falei, pois não, irmã, 80 e tantos anos. O meu genro abriu uma igreja pentecostal. Eu falei, ah, que bom. Pastor, eu fui lá. Sim, eu descobri que eu sou pentecostal. Falei, é mesmo, irmã? É, pastor. Eu gostei. Negócio quente, bom. Não é porque meu genro, não. Foi certo. Eu gostei. O senhor me abençoa para eu ir? Eu falei, agora. Vamos sentir falta da senhora. De vez em quando vem aqui para matar a saudade. Liga para mim que eu vou tomar café com a senhora. Mas eu abençoo a sua ida. Porque ela entendeu quem nós éramos e quem nós não somos. Não tem problema nenhum. A pior coisa é quando alguém entra na sua igreja querendo mudar a sua igreja, a característica da igreja, o DNA da igreja, a confissão de fé da sua igreja. Tem um monte de igreja aí, por que o indivíduo quer mudar a nossa? Né? Tem gente que gosta de louvor rugindo como leão, o pessoal fica de quatro. Aí chega para você, pastor, eu acho que a nossa igreja devia fazer um louvor assim, com o pessoal rugindo no som do leão e tal. Meu irmão, você viu isso na igreja lá da Avenida Brasil? Vai para lá. Eu abençoo a sua ida. Dr. Ralph Neighbor diz assim, é a bênção do goodbye. Goodbye. Deus te abençoe sem briga, sem racha, sem nada. Você não está mais como a gente, não tem problema algum não, meu irmão. Vai, você quer ir? Vá. Nós não cremos nisso, não pregamos isso, não vivemos isso. Mas se você quer ir, não tenta transformar aqui, porque não vai dar certo. Então, deixa claro o seu DNA. Deixa claro o seu DNA. Vai escolher líder, 3 Cs da liderança. 3 Cs da liderança. Vamos lá. Ah, eu quero escolher líderes no processo de revitalização. Vai escolher líderes com 3 Cs. Primeiro, caráter. Segundo, competência. Terceiro, compromisso. Jerry Wilkins, Ted Wilson, Bill Hybels, vários já trataram desse assunto. E eu acho isso fantástico. Os 3 Cs na escolha de líderes. O líder tem que ter caráter, competência e compromisso. Caráter, competência e compromisso. Grava isso. Eu vou escolher um líder para o louvor. Ele tem que ter caráter, ele tem que ter competência e ele tem que ter compromisso. Se ele tiver 2, não serve. Tem que ter 3. Porque às vezes você tem um sujeito que tem caráter, sabe dirigir o louvor, ou seja, tem competência, mas não tem compromisso. Falta os ensaios, falta o culto, não adianta. Às vezes o sujeito tem competência, tem compromisso, mas não tem, não adianta. Às vezes o sujeito tem caráter e tem compromisso, mas não tem competência, não adianta. Então, para escolher líderes, 3 Cs. Tá bom? Bom, vamos adiante. Então, esses princípios administrativos, pode pular o próximo slide e ir para o outro. Ixi. Foi arrebatado o slide, é o terceiro céu. Pode ir para o último slide aí. Que são 2 citações, eu falo aqui.
O último slide fala sobre uma palavra que nós não gostamos, que é a palavra processo. Processo. Tudo tem que ter processo. Então vamos lembrar. Primeiro papel do líder revitalizador qual é? Primeira coisa que ele tem que fazer. Vida de oração. Devocional. Diante de Deus. Segundo, púlpito forte. Púlpito forte. Púlpito forte. Ouça pregadores, veja técnicas de pregação, leia livros sobre pregação, leia livros sobre hermenêutica, leia livros sobre exegese. Estuda. Estuda, 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 estuda. Estuda. Lá na Gávea, um dia eu fui dar um exemplo sobre pá de avião. Existe um tipo de material que é usado nas pás de avião. Você já viu turbina de avião? Um dia eu estava viajando, eu fiquei curioso. Olhei lá, menos 52 graus lá fora. Eu pensei, como é que essa pá desse avião não dilata, não retrai, 52 graus negativo, de repente ele começa a baixar 50 graus positivo. Como é que esse negócio não explode? Eu com as minhas ideias. Estava fazendo nada, só olhando uma pá de avião. Fui pesquisar, descobri que existe um tratamento de níquel, não sei o que, achei interessantíssimo. Estudei. Joguei no data show da igreja e fui pregar o sermão, usei isso como ilustração. Para que nós tivéssemos a mesma resiliência, que suporta o frio, suporta o calor. Dei uma aula sobre material de pá de avião. Quando acabou o culto, eu fui lá para a porta. Veio um senhor, me cumprimentou e falou assim: pastor, eu quero parabenizar o senhor. Isso é bom, né, pro ego, né? A gente Deus dá esse privilégio para a gente de vez em quando, né? Aí, amei a sua ilustração sobre a pá de avião. E o senhor foi preciso e correto. Eu já ouvi muita gente falar coisas erradas sobre isso, mas o senhor deu as informações técnicas corretas. Aí eu estou olhando para a cara dele, vem um outro do lado, abraçar ele e fala: tudo bem, coronel? Tudo bem. Aí eu falei: ele falou, eu sou o responsável pelo desenvolvimento dessas pás no ITA. Estudei no ITA, e parará, e trabalhei muitos anos na Embraer, não sei o quê. Nunca mais usei exemplo complicado nenhum na igreja. E o medo de errar. Mas você ganha credibilidade quando isso acontece. Último slide, então. Não, próximo. Esse é o último. Processo. Tá, pastor? Então, de janeiro a dezembro, o que eu devo fazer? Processo. Você vai revitalizar primeiros 3 meses. Ouça e observe. Pode anotar isso aí. O slide vai ficar aí disponibilizado. Tá? Quem quiser, tá lá, pega os slides. Ouça e observe. Visite, toma café, marca lanche, converse com a liderança, aproxima da liderança. Os próximos 3 meses. Faça os primeiros movimentos estéticos e visionários. Se você está assumindo a igreja agora, quer revitalizar a igreja, comece a passar a visão para os líderes. Qual visão? Efésios, capítulo 4, 11, 12 e diante. Comece a treinar os seus líderes menores. Jesus Cristo, dentro do colégio apostólico, tinha 3, Pedro, Tiago e João. Depois os 12. Depois 70. Depois 120. Depois 3.000. Tem gente que quer liderar 3.000, mas não sabe liderar 3. Então eu vou perguntar para você, quem é o seu Pedro, Tiago e João? Na igreja. Quem são esses 3 que caminham com você, que você tem treinado, discipulado? Treinou bem? Agora vamos para 12. Não é G12, hein? Tem gente que nem sabe mais o que é G12. Houve uma época que a igreja afundou numa coisa chamada G12. Depois 70. Depois 120. Depois você vai chegar nos 3.000. Porque se você conseguir fazer que 3 bem treinados exerçam o papel, você vai conseguir fazer que 12, 13, 14 façam um bom papel. Se você conseguir eles vão reproduzir liderança, você vai chegar a 70 fácil. Você vai chegar a 120 fácil. Você vai chegar a 3.000 fácil. Porque o crescimento vem de Deus. Você está fazendo o trabalho certo.
Então, faça isso. De julho a setembro, o movimento estético. O que é movimento estético? O movimento estético é ninguém frequenta uma igreja mal cuidada. Treine pessoas para ter olhar na igreja. Queimou a lâmpada lá atrás. Você vai chamar um do Pedro, Tiago e João, vai dizer, você vai ser o administrador dessa igreja. Porque às vezes isso não existe. Às vezes a igreja tem, às vezes não tem. Se não tiver, você escolhe alguém. Se tiver, você treina ele. Ele diz, tem que trocar aquela lâmpada. Não é você pegar o seu carro pastoral, ir lá, comprar lâmpada, porque o bendito indivíduo diz, você não tem tempo. Se ele falar para você não tem tempo, troca. Arruma um que tem. Não fica fazendo o serviço que é do outro. Troca quem não quer fazer o serviço por outro. Amém? Tem gente assustada aí. Entrou na igreja, observe. Onde está o óleo usado para unção nessa igreja? Em 3 vidros, 2 pequenos, 1 médio. Aonde? Do lado esquerdo do púlpito de quem olha de lá para cá. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque eu sou observador. Entendeu? Eu vi que o data show está desfocado. Tem que pôr uma escada aqui e naquele lugarzinho ali girar só um pouquinho que ele foca. Deu para entender? Aqui tem blindex. Por que as pessoas estão mais no meio? Só porque o pastor Johnny chamou? Não, porque no começo já tinha gente sentado mais no meio, porque é dali que o ar passa. Então você entra numa igreja, você vê, essas poltronas são confortáveis. Essas cadeiras são boas. Mas amarraram elas uma à outra para ela não sair esparramando. Percebeu o senso de percepção? Coisa boa. Fizeram uma rampa de acessibilidade, apesar da inclinação não estar dentro da lei. Mas pelo menos é uma rampa de acessibilidade. Observe. Tá? Faça isso. Julho a setembro, reúna líderes, compartilhe a visão, treine. Outubro a dezembro, inicie a dinâmica, de treinamento, reproduza treinamentos, avalie com os líderes, recomece tudo de novo o ciclo. Faça isso todos os anos e Deus abençoe a revitalização. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado, reverendo Leonardo Sayum, por essa ministração nessa manhã. E eu queria, neste momento, irmãos, antes de a gente ouvir a próxima palavra, a próxima ministração, dar um tempo para você conversar com a sua alma. Porque eu sei que o Espírito Santo tocou o seu coração, mexeu com você, que revitalização é um assunto que a gente precisa sempre estar falando. E essa conferência que o Senhor tem nos dado, esse banquete que Ele nos trouxe nesses 2 dias, eu creio que Ele vai trazer vida na vida. Vai te ajudar a romper os propósitos de Deus. Então eu gostaria que você, humildemente, dobrasse seu joelho, se possível, e conversasse com a sua alma neste momento. O que isso falou com você? O pastor foi bem pontual, muito didático, falou muito sobre oração, e eu não poderia, então, deixar de ter essa oportunidade.